Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Antes de ir para o vídeo eu quero esclarecer uma coisa aqui, pessoal. Eu não estou iludido, emocionado com esse empate não, pessoal. Eu sei a situação do Corinthians, mas temos que comemorar esse empate. O poderoso Flamengo que ganhou hoje do Fluminense com um pênalti, na minha opinião foi um pênalti que não foi. O poderoso Flamengo, ele foi lá no Paraná e buscou um empate no mesmo molde que o Corinthians, no finalzinho. E olha o jeito que a gente jogou hoje, todo desfalcado, com a molecada representando. Então você aí inscrito aí, você fiel aí, que fala, ei, você já vai se iludir de novo. Tô iludido não, pessoal, mas eu tenho que comemorar esse empate, porque esse empate foi heróico. Vamos colocar assim, a molecada representou mais uma vez e Donelli passou confiança e mostrou que pode ser o titular da camisa do Corinthians. Pessoal, chega fortalecendo com like aí. A meta é 1000 likes, hein? Vamos dar moral. Fortalece com like aí. Se inscreve no canal, porque quarta-feira é o Cuiabá. Lá na Neoquímica Arena. E será que vamos estar com um novo técnico ou não? Comente aí e fortalece com like. E você se iludiu com esse empate? Eu não. Bem, antes de passarmos pela entrevista coletiva, o que veio antes? O jogo. O Corinthians empatou com o Atlético Paranaense e eu quero ouvir de vocês. É sobre a atuação. Por um momento, o Corinthians teve mais juízo, teve mais sorte do que juízo, né? Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo, o Furacão deu um calor no timão, hein, dona? Um Donelli, né? O Corinthians é um deserto de pensamento de jogo, né? É? Eu vou falar que o Garra é uma ilha de imaginação cercado do nada. Mas não tá... O Corinthians não tem, vou falar o que não tem. Não tem triangulação pelas laterais do campo, que é o estilo de jogo, de flutuar um homem da meia para receber a bola e aparecer ofensivamente. Não tem passe progressivo. O Corinthians não tem jogadas ensaiadas. O Corinthians não tem jogada trabalhada de saída de bola, jogada trabalhada do meio-campo para o ataque e do ataque para a finalização. O Corinthians tem uma jogada. O jogador que pega a bola da intermediária para frente sai correndo e tenta finalizar. Essa é a jogada do Corinthians. Se é com o Garro, se é com o Wesley, o Coronado, se é com o Coronado, seja lá com quem for. A jogada do Corinthians é essa. Acho que o Antônio Oliveira está devendo futebol, está devendo trabalho, porque isso é fruto de trabalho. Você tem que trabalhar essas jogadas para elas aparecerem. Você tem que ter a criatividade para fazer uma saída de bola, você tem que ter a criatividade de uma triangulação. Ah, Pascoal, mas o time empatou o jogo. O time empatou o jogo, o Corinthians empatou o jogo, como é que você falou? Que foi mais sorte do que juízo. Exatamente por isso. Eu vou usar a sua frase. Mais sorte do que juízo. Porque era para o Atlético ter feito 2 ou 3, ainda no primeiro tempo. E aí eu quero fazer uma outra colocação. E um grande elogio ao Matheus Donelli, goleiro de todas as seleções de base do Brasil. Goleiro que ganhou a luva de ouro no torneio sul-americano. E aí aparece no lugar do Carlos Miguel e ele faz defesas importantíssimas. Para mim foi o personagem do jogo, fez 4 defesas espetaculares. Ele, não, você só vai ver, tem uma cara a cara que ele pega com a perna, que é assim, precisa saber conhecer a posição, sair na hora certa para dar aquele bote. Então, elogios ao goleiro do Corinthians, e quando você elogia o goleiro do Corinthians, o lance do gol do Corinthians é esse aí. A bola vai na trave e vem o Kaká com o peito e acaba tocando a bola para dentro do gol, né? O empate, que tem um abalo até para o Atlético Paranaense, de novo em cima da hora, tomou o gol e tal, aquela história se repete para o Atlético Paranaense. Mas para o Atlético Paranaense, de novo em cima da hora, tomou o gol e tal, aquela história se repete para o Atlético Paranaense. Mas para o Corinthians soa muito bem esse tipo de jogada, soa muito bem esse gol. Mas eu não consigo ver nenhuma evolução no time do Corinthians. O Antônio, eu respeito as ideias dele, imagino que ele tenha boas ideias para o time do Corinthians, mas ainda não consegui visualizá-las. Infelizmente, não consigo visualizar as ideias. Então, o Garra é um, né, que você falou, uma ilha. Foi decisivo no jogo, né? Foi decisivo na falta, né? Falta. Ele bate na bola. Você vai dizer, o Coronado, o Igor Coronado, vai ser o Matheus Donelli, o Kaká que fez o gol. Entendeu? E, assim, é sempre uma individualidade. O Corinthians não prima pelo conjunto. E sem o conjunto você não consegue nada. Porque você tem um jogador, é um lance fortuito. Um lance que ele pode fazer o gol. Pronto, e você fez o gol. E aí?
E o conjunto? E a atividade, a movimentação, como é que gira o time? Não temos isso no Corinthians. Infelizmente, o Corinthians tem muitos problemas. Externos, então, nem vou falar. Internos, muito mais. Problemas econômicos, financeiros, problemas administrativos, problemas dentro do campo. Agora o Carlos Miguel não quer jogar mais porque o Nottingham Forest ficou de depositar o dinheiro na terça-feira da última semana. Eu vou logo dizer o que aconteceu. Ficou de depositar o dinheiro na última terça-feira. O combinado é que depositaria na terça-feira, não depositou até agora. Mas o Antônio já disse que não joga mais pelo Corinthians. Mas quando o jogador vem para você e fala que não vai jogar, porque está sentindo alguma coisa, e o treinador sabe que não está... Porque o treinador sabe o que está acontecendo, né? Os médicos do Corinthians são extremamente competentes, sabem se está em condições ou não de jogar. Então o jogador fala uma coisa dessa, está afastado. Fica mal para ele, vai sair pela porta dos fundos. Carlos Miguel poderia ter saído de uma forma muito melhor do Corinthians do que está fazendo agora. Agora, parabéns para esses personagens individuais do Corinthians e não pelo coletivo. Falta coletivo, falta qualidade de jogo e falta qualidade de trabalho no Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians ele foi muito abaixo. O Corinthians foi amassado pelo Atlético Paranaense, só não sofreu mais gols por conta do Donelli. E isso não é algo que a gente viu só na partida de hoje. Em quantas oportunidades a gente viu o Corinthians na época do Cássio, muito exposto, ele tendo que trabalhar e salvar o clube, inclusive de rebaixamento, né? Salvar em competição continental. Depois você vê o Carlos Miguel, ele destacando. Isso mostra que é um Corinthians que tem muitos problemas internos, fora do campo, tem problemas na formação de um elenco desequilibrado, sim. Mas, taticamente, o Antônio não conseguiu também formar uma equipe mais sólida defensivamente. E eu esperava isso dele, porque ele conseguiu executar isso muito bem no Cuiabá. E ele teve um impacto inicial positivo no Corinthians, né? Acho que até anímico também, de trazer os caras pro jogo, né? Eu acho que ele faz até uma boa gestão nesse sentido, é uma virtude que ele tem interna, não só no Corinthians. Mas hoje, em várias oportunidades, o Atlético chegava com muito perigo, sem nenhuma proteção na entrada da grande área. O time afundava muito, vem para jogar de linha de fundo, toque para trás, finalização e o Donelli tendo que salvar. Então, um time que não funcionou defensivamente, teve mais sorte do que juízo, principalmente no primeiro tempo, só que, para ser justo, eu acho que o Corinthians melhora no segundo tempo por conta de algumas alterações. Por exemplo, o Coronado. Dentro dessa ilha que o Bubu detectou do Garro, né, falta diálogo com ele ali, em algumas oportunidades. Porque o Garro, ele é o arco, e você tem o Wesley, que é uma flecha. O Wesley é muito bom jogador, aquele ponta agudo, incisivo, que acelera, às vezes prende muito a bola, um jogador que tem informação, mas falta aproximação. Um jogo com mais qualidade por dentro para você ter essa posse de bola e conseguir costurar uma jogada de um pouco mais de perigo, um pouco mais envolvente. Acho que o Coronado conseguiu impactar isso no segundo tempo. De futebol associativo, né? Sim. Como se o futebol não fosse uma sociedade dentro de campo, né? Porque ninguém consegue resolver nada sozinho. Então você tem que ter as associações para poder resolver o jogo. Eu acho que, assim, dentro do cenário do que foi o jogo, foi um baita resultado para o Corinthians. Você conseguiu um empate lá com um time... com diversos desfalques, né? Você não tem, por exemplo, o Yuri Alberto, um problema ali, de novo, tentando o Pedro Raul. Mas aí, para entrar no assunto Pedro Raul, foi avisado quando foi contratado. O Corinthians fez um péssimo negócio com o Pedro Raul. Porque ele já tinha saído na baixa do Vasco. O Vasco até conseguiu fazer uma boa venda. Depois de um momento ali de muita pressão que ele vai para o futebol mexicano. Não era um destaque no futebol mexicano e o Corinthians pagou muito por um jogador... Ele pagou mais caro do que o... Mais caro do que o Vasco tinha vendido. E ele já estava em baixa no Vasco. 5 milhões de dólares. O Exatamente. Mais de 20 milhões de reais na contratação do Pedro Raul, que hoje teve a oportunidade e saiu pro jovem Arthur entrar. Então, assim, isso mostra como o trabalho, o planejamento não existiu e foi muito errado na formação desse elenco. A gente pode falar de um time que não avança, taticamente está brigando contra o rebaixamento, o Antônio tem a parcela dele nisso. Mas o Corinthians, ele tem algumas assinaturas, tem que dividir um pouco mais a responsabilidade. Sim. Né, em tudo que a gente está vendo. Tem muita coisa errada, não fica só na caixinha do Antônio. Tem muita coisa além do Antônio, né? Isso que eu quero dizer. O resultado hoje foi bom, mas eu não vi um avanço coletivo, como o Pascoal falou. Bom pra quem, né? Porque faz um ponto, não sai dali. Pro Corinthians. Mas fora de casa, pelo que sofreu no primeiro tempo, foi bom. O ponto contra o São Paulo, pra muita gente, teve gosto de vitória pro Corinthians. Esse aí teve mais ainda, eu acho. E conseguir pontuar contra o Atlético Paranaense.
Eu vou falar de São Paulo hoje? Não, hoje não. A gente tem ali... ponto conquistado pelo Corinthians. Eu, sinceramente, eu acho o trabalho do Antônio ok. Eu não consigo... Entre o contexto que ele está inserido, né? Olha o time do Corinthians. Espera o time do Corinthians que jogou hoje. Você não tem jogador... Não, calma. Não, pera um pouquinho. Se você pegar o time do Corinthians... O time do Criciúma, que tá vencendo. O time do Corinthians... O time do Corinthians que pode colocar... Hoje botou lá o Léo Maná de lateral, tirou o Mateuzinho, não jogou o Fagner. O time do Corinthians... O Corinthians tem time para render mais do que está rendendo. Para mim, o time do Corinthians é assim... Acho que chegou no limite. Ele é sabotado pela sua diretoria. Então, por exemplo, você tem um Cássio no gol, você perde. Aí passam poucos dias, você perde o Carlos Miguel. Donelli está se mostrando, se comprovando um bom goleiro. Mas assim, isso é um absurdo. Você tinha lá o Lucas Veríssimo, treina, não joga. O Mateuzinho vem, não volta, aparece. Paga falta de pagamento. O Garro demorou para jogar, o Vera não paga, não vai e tal. Então assim, imagina você ser treinador de um time que você não sabe os jogadores que você pode contar. Vai vender o Wesley, não vai vender o Wesley. Quem tem aí? Tem o Hugo no lateral esquerda, que não é a 8ª maravilha do mundo. Você tem o Kaká, que uma hora faz um gol contra, uma hora faz um gol a favor, né? E a bola é cruzada, lá é um desespero. Né? O seu novo ídolo, né? O ídolo é o Ranieri. Ranieri é o cara que você tem que abraçar e se defender e proteger. Todo goleiro do Corinthians, ele bate recorde de participação. Era o Cássio no gol, a Cássio salva. Era o Carlos Miguel salva. O Donelli. Se tem um time que toda hora o goleiro é acionado, a coisa não está funcionando. Mas eu não acho que é tanto por culpa do técnico. Ele fica com as mãos amarradas. Aí, Copa América, a gente passa um pano aqui. O Tite não tem tantos jogadores. O Kudê não tem tantos jogadores. O Milito não tem tantos jogadores. E a Copa América, meu Deus do céu. E para ele perder o Romero, faz falta, o Félix Torres faz falta. Então, assim, o trabalho de treinador do Corinthians, a pressão já é grande por natureza, pelo gigantismo do clube, com as peças que ele tem... Mas você não acha que, por exemplo, é muito pouco pro Corinthians, um time que nessa temporada é igual ao Fluminense, só venceu um time da Série A, o Fluminense, desde o Campeonato Paulista. Então, mas essa eu entendo o que você tá a realidade falando. Do time hoje do Corinthians, os problemas que ele tem. Mas eu acho que poderia apresentar mais. O time que tem, o Corinthians tem que jogar mais. O mínimo, a gente tem que esperar mais o Corinthians. O Corinthians vai, o Donelli no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique. Qual que é a média de idade desse time do Corinthians? Hugo. Que tem Mosquito. Aí você vai no meio campo. Que tem o Wesley. Daniel e Bidon. Bidon. O Corinthians é o atual campeão da Copinha. Hoje a média de idade baixa, 24,2. Então, hoje, sabe, entrou em campo hoje. Você tá no Campeonato Brasileiro enfrentando o Furacão fora, sabe? Enfrentando, por exemplo... Não estou falando do resultado de hoje. Eu estou falando do trabalho, do contexto. O time do Corinthians tem que jogar mais do que está jogando. O Corinthians tem jogadores para crescer. O Corinthians tem condições de evoluir. O time do Corinthians é para melhorar. O Roberto está fazendo uma grande campanha, legal. O Wesley começou muito bem, o Furacão. O Corinthians, não, agora eu só vendo o Wesley se me pagarem o que pagaram pelos jogadores do Palmeiras. Teve um que foi vendido essa semana por 62 milhões de euros. O Estevão foi vendido por 62 milhões de euros. O Corinthians vai conseguir 60 milhões de euros no Wesley? Não. Vamos ser honestos aqui. Até porque o clube não está O clube não está organizado ao ponto de ter força numa mesa de negociação. Mas o presidente do Corinthians disse que só sai se for por essa quantia. Então o Wesley vai ficar e o Corinthians vai continuar numa situação ruim. As promessas do presidente do Corinthians, dos 4 jogadores que ele prometeu para a torcida do Corinthians na sexta-feira, um já não vem, está indo para o Cruzeiro. Tomou o chapéu do Matos. Perfeito. Então, a gente tem que analisar o contexto do Corinthians. Na minha opinião, modesta opinião, o Corinthians tem que jogar mais do que joga. O Corinthians não está jogando nada daquilo que a gente pode esperar de um time como o Corinthians. Olha, eu conheço o Corinthians da seguinte forma: às vezes não dá na bola, mas vai na alma. Vai no coração, vai na vontade. É igual o Vasco da Gama ontem. O Vasco percebeu que na bola ia perder do São Paulo. O que falou? Então vamos aqui na vontade. No atropelamento, vamos aqui. Se for para dar trombada, vamos dar trombada. Se for para bater na curva, vamos bater. Mas tem que ir de uma forma. O Vasco adotou a personalidade do jogo duro, do homem contra homem, do 1 contra 1, do jogo físico. E ganhou o jogo do São Paulo no físico. O Corinthians não tem bola, o Corinthians não joga bem. Eu só vi um bom jogo do Corinthians até hoje, contra o Fluminense. Como é que ganhou do Fluminense? Marcando o Fluminense.
marcou a saída de bola, matou a saída de bola do Fluminense, ganhou o jogo, fez um bom jogo. Eu Teve não dois jogos, vejo pessoal. evolução Contra o no Fortaleza trabalho também foi do um time bom do jogo do Corinthians. Corinthians. Eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar. É para admitir o Será Tonhão que o da Caetano Fiel? pode jogar então. muito mais do que ele joga? Quem? O Caetano, por exemplo. Vamos com a Lili, porque eu acho que essa é a pergunta que o Pascoal deixa ali como último questionamento. O que a diretoria vê, Lili? Porque existia uma grande expectativa para esse jogo. Talvez se perdesse, o Antônio poderia ter sido demitido. Qual que é o ponto de convicção? Qual que é o ambiente do treinador, relação com a diretoria? Muito boa noite para você. Então, as perguntas, os questionamentos. Fala, Mari, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes, justamente sobre isso, né? A apuração durante toda a semana que a gente fez com fontes do clube, né, pessoas da diretoria, é que uma derrota hoje diante do Atlético poderia sim custar o cargo do técnico Antônio Oliveira. A comissão técnica também tinha conhecimento disso, de que uma derrota seria muito ruim e poderia custar sim o cargo do treinador. Então, apesar de ter sido um empate, apesar do Corinthians ter apenas uma vitória em 11 rodadas, apesar do Corinthians continuar na zona de rebaixamento, é o 18º, tem 8 pontos apenas até aqui, esse empate teve sim gosto de vitória para o Corinthians. É claro que o torcedor não gosta que fale isso, porque a torcida vem acompanhar os jogos, assiste aos jogos, esperando uma vitória pela grandeza do clube, mas encarando a realidade, a atual situação do Alvinegro, o empate saiu sim com gosto de vitória, da forma que foi ali nos últimos minutos, mostrando que a equipe, apesar de tecnicamente faltar muito, né? A gente vê a diferença em campo, jogando mesmo contra o Atlético, não falta entrega, raça em campo, então isso que a torcida ainda acaba aplaudindo e que manteve, né, o técnico Antônio Oliveira e também a sua comissão técnica. Então ele segue até a próxima rodada, tem o Cuiabá, depois já tem derby com o Palmeiras, encara o Vitória, ou seja, a sequência não é das melhores, mas ele segue no cargo. Inclusive foi a minha pergunta para ele aqui durante a coletiva, se ele se sente respaldado pela diretoria, né? A gente sabe como que é cargo de treinador aqui no Brasil, que muitas vezes não tem o tempo de apresentar o seu trabalho, ou tem, sai muito rápido, enfim. Então eu fiz justamente essa pergunta para ele e ele deu uma cutucada na diretoria. Vamos ouvir o que disse o técnico Antônio Oliveira. Da ESPN, você já falou que não vai comentar sobre reforços, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque o presidente Augusto Melo falou para a torcida e confirmou que 4 reforços com status de titulares devem chegar nessa janela de transferências. Mas respeito que você não queira falar sobre o assunto. Então, eu queria te perguntar sobre se a comissão técnica se sente respaldada pela diretoria. A gente sabe como no Brasil é delicada a situação de treinadores, né? Em tão pouco tempo, o trabalho mal é analisado, aí já sobra sempre para o técnico deixar o clube. Hoje, eu sei que tem assuntos que competem à diretoria, mas a comissão técnica do Corinthians se sente amparada pela diretoria corintiana? Vamos lá ver, eu não sou um novato que chegou aqui ao futebol brasileiro, nem cheguei aqui de paraquedas aqui ao Corinthians, portanto já tenho um trajeto e um caminho, sei como é que as coisas funcionam. Felizmente não me tem tocado muito, mas eu só controlo aquilo que é a minha competência técnica. De resto, eu sinto sempre, e senti-me sempre, desde o primeiro dia que eu estou aqui, uma pessoa sempre bem recebida. Gosto de estar aqui porque eu sinto que as pessoas gostam que eu esteja aqui, têm apreço pelo aquilo que eu desenvolvo, pelo trabalho, pela minha dedicação, pela forma de estar, porque eu já disse mais do que uma vez, eu ao longo destes 5 meses, nós estamos a andar pelo caminho das pedras e reparem nos acontecimentos que tem sido o Corinthians. Mas eu também quero viver o Corinthians quando houver estabilidade, portanto eu não estou aqui para andar aqui a roer o osso e vir aqui outro e comer o filé. Portanto, isso aí já é mais fácil. Portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu tenho sido muito mais do que um treinador aqui dentro do clube. Portanto, e nessa perspectiva, eu orgulho muito do meu percurso. Sei que vamos atingir os nossos objetivos. E faltam ainda 5 meses para a temporada terminar e há muita felicidade aí por vir. Obrigado. Pessoal, o Antônio Oliveira, ele tem razão no que ele fala, mano. Ele tem razão no que fala. Só que, pessoal, o futebol é um esporte totalmente diferente, mano. No futebol não há paciência, mano.
Porra, você vê, o Bahia meteu 4 hoje no Cruzeiro, pô. Foi 4. O Vasco meteu 4 no São Paulo e o Corinthians sofreu para empatar com o São Paulo. Entendeu? Criciúma ganhou do Botafogo, pô. O Corinthians está jogando muito mal mesmo. O empate de hoje é para se comemorar, mas temos que rever a forma que o Corinthians está jogando. O Antônio Oliveira tem uma parcela de culpa nisso, por não fazer o Corinthians jogar. E a Fiel perdeu a paciência, pô. Mas a gente sabe, todo o corintiano sabe que a culpa do Corinthians está assim não é do Antônio Oliveira. Todo mundo sabe. Sabemos que ele tem uma culpa em não fazer o Corinthians jogar um pouquinho melhor. Mas do geral, não, ele não tem culpa não. Pessoal, comente aí, use o espaço de comentário e dê a sua opinião. E fortalece com like e vai Corinthians.